Estamos aqui nesse episódio que com certeza vai ser impactante, poderoso. E eu quero te apresentar agora uma pessoa que é muito importante, não só na minha vida, mas na nossa igreja. Não só aqui em São Paulo, mas em várias das nossas igrejas. Eu já a conhecia de ouvir falar, na época que eu fui para Fortaleza, e ouvi muitos testemunhos sobre a passagem dessa pessoa que está aqui com a gente hoje, lá, e o tanto que ele fez a diferença. E quando chegou em São Paulo, foi impressionante, foi impressionante. Eu vou contar melhor para você, mas eu quero te apresentar primeiro o nosso convidado de hoje, Thiago Vendrasco! Alegria, alegria. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, mano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre estranho estar desse lado aqui, né? Sempre a gente tá nos bastidores, mas é um prazer estar aqui com você, cara. E é verdade, é muito comum te encontrar trabalhando na mesa, trabalhando nos backstages da vida, na produção das coisas. E a galera não vê o que acontece, como as coisas são pensadas, o quanto isso é enriquecedor. E eu tive o privilégio já de estar em alguns eventos juntos, servindo no mesmo campus. E assim, é muito bacana o seu trabalho, a maneira que você enxerga as coisas. E estou muito feliz de você estar aqui hoje. Eu não sei bem exatamente como te apresentar, se é técnico de som, se é responsável técnico, se é diretor. Eu não sei qual é o termo que melhor se encaixa. Qualquer um, tanto faz. Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é nenhum. Mas melhor forma de apresentar é só mesmo meu nome, tá tudo certo. Legal, show de bola. O Thiago é um cara muito versátil. Um dia eu cheguei num ensaio, na verdade foi numa reunião depois do ensaio, e o Thiago tava com o violão tocando e cantando. Falei, cara, que voz é essa? Pô, não sabia disso. Então é alguém que tem muitos talentos, muitas habilidades, mas com essa simplicidade, com essa humildade. Mas só para você que está aí acompanhando com a gente, ele é o responsável pelo áudio. E tanto pelo projeto que a gente tem aqui no Campus Anália Franco, como também hoje no Eldorado. Está servindo lá, e lá é um teatro, tem outras especificidades, não é um lugar que a gente aluga de forma permanente, então é uma coisa que chega lá, monta, desmonta, que inclui aí muitos desafios. Mas eu me lembro, até quero voltar um pouquinho no tempo, eu já estou aqui em São Paulo, vai fazer 9 anos, e aí, quando eu cheguei, nós estávamos num buffet, tudo improvisado. Na verdade, a primeira reunião foi numa escola, depois foi pro buffet. E aí eu me lembro que antes do Thiago chegar, a gente sofria muito com as questões de som, questão de acústica, questão de captação. Cada culto era uma crise diferente. E aí o Thiago chegou. E já não só com a chegada dele, mas ele já começou a trazer alguns outros equipamentos que a gente não tinha e cedendo até equipamentos pessoais dele, enquanto a igreja a gente não tinha nem inaugurado. E eu me lembro que tem um antes e um depois da sua chegada. Isso sem falar no projeto aqui do Anália Franco, mas naquele improviso, de chegar lá 3, 4 horas da manhã, montar tudo, passar som e depois ter que desmontar tudo, porque a gente tinha que devolver o buffet. E, cara, como é que foi essa sua vinda para São Paulo? Como que Deus falou pro seu coração? Como é que foi essa tomada de decisão de vir aqui para nossa paz São Paulo? Você falou, é engraçado, né? Esse negócio do Eldorado, a impressão que me dá é de que eu gosto desse monta e desmonta, né? Quando fica bom, eu saio fora. Mas cara, eu tenho... Você acredita, cara, que de coração eu tô falando isso, assim... Talvez as minhas melhores lembranças em relação à igreja seja o tempo do buffet. Não que não tenham boas lembranças aqui, né? Mas era legal, cara. Aquilo ali foi uma... Eu sou um cara muito... Eu gosto muito de desafio, né? O tempo todo, assim, Bom, você já deve ter sido vítima disso também, infelizmente. Eu sou muito cri-cri com as coisas, muito exigente com as coisas, mas eu acho que eu sou ainda mais comigo. E uma das coisas que eu gosto muito é a ideia de me desafiar, de crescer, de fazer as coisas. Mas não só em relação, assim, à minha vida pessoal, ou seja, eu vou ser melhor, eu vou ser... Mas eu gosto da ideia do conceito de time. E, cara, lá no buffet foi fantástico isso, porque a gente criou aquilo, né? Era literalmente assim... Cara, a gente tá indo para algum lugar que não sabe exatamente aonde é, porque a gente tinha algumas referências das igrejas americanas, mas
A gente não tinha o dinheiro das igrejas americanas, a gente não tinha o time das igrejas americanas e, de fato, a gente não tinha o conhecimento deles, né? Então, assim, eu lembro daquelas reuniões do Criativo depois, a gente quase chorando, assim, cara, não sei como fazer, como eu vou deixar o som baixo e ainda assim ter pressão no som, como eu vou colocar a luz ali e não passar no olho das pessoas que estão a 1 metro de distância, como que eu vou fazer para essa bateria que tá nesse palco aí não ficar tão alta e, cara, era um desafio aquilo, cara. Era um desafio, porque era um palco super pequeno. Era... Pastor Abe queria uma coisa super dinâmica e o PA ficava no palco e toda aquela banda e a gente tinha um entra e sai de coisa, não podia Bateria ter gap. sem Nossa, isolamento. cara. Aquilo ali foi um desafio muito grande. Mas esses dias, inclusive, eu tava procurando algumas fotos e no meu Google Fotos eu me lembrando de coisas assim, cara, intervalos assim, entre... A gente só tinha 2 cultos, uma manhã e à noite. E aí a gente almoçava por ali, por perto. E eu vi ensaios nossos à tarde, assim, tipo, a gente criando coisas, assim, cara, não tá legal isso, e a gente gravando isso, assim, sabe? Quando o Thiaguinho chegou, o Wesley, né, também chegou depois, porque logo que eu vim, o Marcos veio. Foi. E aí já Inclusive, foi você que apresentou para a equipe o Marcos, não foi? Sim, ele já era um conhecido meu de Palmas, né? E ele tinha já essa habilidade de treinar músicos e tanto que quando ele chegou, assim, no próximo domingo a gente já teve VS, já teve, cara, aquelas audições, aquela loucura que a gente ia fazendo. E aí ele chegou, só que assim, ele era né? Então, assim, eu não sou músico, eu não tava na parte musical. Então, faltava, às vezes, alguma coisa para completar, tipo um guitarrista com algum equipamento, um baterista e tudo. E aí foi chegando essas pessoas. E eu lembro da gente criando isso, né? O Fanuel, a Giane, eu lembro do Moisés tocando baixo, ele com o irmão dele. Então, assim, não era o Josué, era o irmão do Josias. Moisés é Josias. Josias, o Josué é o que servia na É o mais técnica. novo, é. Isso. Tá certo. E, cara, era uma loucura, porque assim, a gente foi criando esse padrão e era cada vez mais assim, tipo, cara, tá legal, mas a gente tem que diminuir esse tempo. Nossa, é legal, e aí a gente não podia. Cara, era realmente um desafio aquilo ali. Só que, cara, eu tenho vídeos, talvez eu possa até deixar pra vocês, assim, alguns vídeos que às vezes me emocionam, porque o pessoal olha pra cá hoje Tudo e de fato pronto. é uma estrutura incrível. Mas isso aqui, cara, só é maior do que era lá. Né? Mas eu lembro, assim, a gente com uma mesinha pré-sonos no palco. Você lembra os cases que o Marcos colocava o computador em cima, no meio do palco? E tudo ali, assim, cara, já era muito bom o som. Era um ambiente que tinha espelho, ruim de acústica. Por diversas vezes, cara, eu cheguei, tipo, 4 da manhã e tinha Estavam tido festa. desmontando a festa. Mano, você imagina, teve uma vez que eu cheguei lá, teve um churrasco dentro. Os caras colocaram churrasqueira dentro do buffet. E a senhora limpando tudo lá, vidro do banheiro quebrado, ela lavando e a gente montando o palco e tudo. Meu Deus. Então, assim, ninguém tinha noção do que acontecia, Não. né? Mas isso foi um tempo, Tudo assim... engordurado. Não, mano, é surreal, assim, a gente, às vezes, indo pra debaixo do palco, passar os cabos e se molhando inteiro, então, mano, era uma loucura, porque não tinha como guardar tudo lá, tinha que levar tudo pro Pasquides, que era uma casa do outro lado, então, enfim, era ruim, assim, a sensação, mas de verdade, eu tô falando isso, assim, com muita honestidade, assim, eu sinto muita falta desse tempo, cara. Quantas vezes a gente teve Difflin no sábado à noite, lá na Igreja da Trindade. Aí o Fernando levava... Isso, aí o Fernando levava as coisas, aí a gente tinha culto no outro dia ali no buffet. E, assim, cara, aquilo ali foi um desafio muito grande, assim, muito, mas muito prazeroso. Eu lembro com muito carinho, assim, de tudo e de todos que aconteciam ali, sabe? É engraçado que eu não lembro de confusão nessa época, eu não lembro de briga, eu não lembro de nada disso, assim. Eu lembro só de, cara... Os elogios eram muito fiéis, assim. Nossa, cara, os caras viam a gente chegando, a equipe, né, claro, né? E isso, assim, era muito legal, cara. Então,
Assim, eu realmente parece que eu gosto dessa coisa de desafio, de criar, enfim. Isso lembra muito aqueles pastores que são plantador de igreja, que aí eles chegam para desbravar tudo, e aí um improviso, levanta a equipe, treina. Quando tá tudo bonito, tem um prédio todo arrumado, ele vai para outro lugar, plantar outra igreja, meio que ele tem esse negócio de criar, deixa tudo bonitão e aí pronto. Aí ele já cumpriu a missão dele. É exatamente isso. E de uma certa forma, eu sinto como se fosse isso, assim, cara. Porque eu sou tão movido a esses desafios que quando a coisa tá tranquila, eu começo a me tornar problema. É interessante isso, cara, porque eu começo a... Se incomodar. Porque é uma característica que é boa e ruim. Porque, assim, é quase como se eu tivesse que correr e eu tento puxar, sabe? E eu vejo que às vezes eu machuco as pessoas puxando, assim, e tudo. Então, por isso que eu falo, eu preciso sempre de um desafio, assim. Então, quando tá tudo muito tranquilo, tem que ser um cara que vai manter aquilo tranquilo. E eu não, cara. Então, assim, Você se dá muito bem no caos, né? Naquela Isso. loucura, no Senão eu acabo me tornando esse caos, entendeu? E não necessariamente isso é bom, né? Então, eu acabo sendo... Eu tenho certeza que Deus vai melhorar muito minha postura em relação a isso, mas acaba que eu sou muito exigente com as coisas, assim, de, cara, não pode ser isso. E às vezes passa despercebido, né? Que a pessoa também tá fazendo o melhor dela ali e tudo. E às vezes eu também não tenho a razão, né? Então, enfim, por isso que talvez eu, aqui no Anália Franco, eu tenha boas lembranças, porque aqui também foi um desafio montar tudo isso. Mas depois que se tornou velocidade de cruzeiro, tinha que ter um piloto tranquilo, né? Não mais eu. E talvez é por isso que eu me dou bem agora lá no Eldorado. Mas é isso, cara. E você me perguntou como que eu vim pra cá. Foi. Olha, assim, eu não gosto muito da ideia de espiritualizar a coisa. Mas eu fui pra Fortaleza, eu trabalhava com vídeo. Eu fui porque o Aston me chamou. Eu trabalhei lá na Central MDA junto com o Aston, com o pessoal lá. E, cara, aquilo lá era uma loucura, né? Que era um sonho, porque era muita correria. E tinha uma equipe de publicidade que atendia a igreja. Era eu, o Aston, o Marcelo, o Noel, o João, o João, o esposo da Leninha. Ah, sim, o João da Leninha. Então. E essa equipe, cara, a gente fazia muita coisa. A Marcinha também lá. Nossa, cara, o Rafa. Time de vendas, né? Isso. E era uma loucura aquilo ali, né? E até hoje eu não sei... O Gabriel Fiuza trabalhou lá, não foi? Se eu não me recordo bem. Eu acho que no Visão do Futuro, porque era tudo muito junto ali, né? A Central MDA, ela tinha a galera que fazia a parte técnica, digamos assim, a parte visual, tanto da igreja quanto das conferências, mas tinha também a Visão do Futuro, e tinha a associação do MDA lá. A associação. Talvez ele fosse da associação, não sei. Eu não lembro, porque a gente ficava em cima, né? E aí era... Era o mesmo prédio, né? Isso. Aí era tanto trabalho e bagunça junto que a gente mesmo promovia tanta bagunça, no bom sentido. Então eu não via isso acontecendo. Mas assim, eu fui pra lá e de verdade, cara, até hoje, essa é uma pergunta que eu nunca fiz pro pastor Eibe. Se o pastor Eibe estiver assistindo, ele pode comentar aí ou me mandar uma mensagem para eu saber. Por que um dia me chamaram para uma reunião de pastores? Eu de verdade acreditava que eles iam me demitir por qualquer motivo. E era uma terça-feira, que era uma reunião de pastores lá na Washington Soares, que inclusive hoje é até onde o pastor Gilson vai inaugurar a igreja deles lá. Exato, casa do pai. Exatamente o mesmo prédio. Exatamente. E eu fui lá e eles me chamaram para fazer o projeto de som da igreja. E eu não sei por quê. Porque eu não trabalhava com áudio. E tinha o Rosemir, que era o técnico da igreja lá. Mas você já tinha alguma experiência com o som? Sim, em Palmas, né? Eu cuidava... que na real, em Palmas, eu cuidava do Paz News, eu cuidava do louvor, eu cuidava do som, eu cuidava... Seu pai que era o pastor lá, não é? E aí, eu não sei, mas realmente eu não sei por que eles me chamaram. Quando eles me pediram pra fazer isso, eu falei, beleza, eu vou, Cara, não sei por qual motivo, mas eu fui lá e eu fiz o desenho daquilo.
E aconteceu um projeto legal, assim, a gente tinha digamos, uma direção de fazer, e aí deu errado, e aí foi quando eu conheci o Samuca, o Fausto, que, cara, o Samuca até hoje Seu parceiro, né? cara, não é nem amigo mais, é tipo família, assim, às vezes eu viajo e ele entra no meu condomínio, vai, cara, o cara é, realmente, assim, eu tenho uma relação com ele, assim, de família, como um pai pra mim, muito do que eu sei hoje, talvez 90% de tudo que eu sei hoje foi o cara que acabou me ensinando. Sério? No áudio. Com certeza, um cara extremamente humilde e honesto, assim. Ele indicou equipamentos que, cara, estavam lá até pouco tempo, não tenho mais muita informação, mas ficou por muitos anos lá. Fortaleza é difícil porque é muito aberto, tem maresia. Maresia, que destrói tudo. Mas ficou por muito tempo lá. E, cara, eu depois voltei para Palmas, continuei servindo meu pai lá, abri minha empresa, comprei casa, fiz tudo. E um dia o pastor me ligou, eu nem entendi, assim. Eu falei, bom, pelo menos agora não tenho medo de ser demitido, porque não tô trabalhando para ele. Mas ele me chamou para vir para São Paulo, para assumir o áudio de São Paulo. Eu falei, tá bom. Eu cheguei, aí tudo veio meio assim, tipo, cara, resolve a luz, resolve o LED, resolve. Como se, assim, operações técnicas em Exatamente. várias frentes. Exatamente. E aí foi uma doideira, né? Porque, cara, era assim, até o pastor Michelo, que era o pastor do louvor na época, né? Uhum. E até hoje a gente brinca, até hoje, toda vez que ele me vê, ele, bora, Santa Efigênia, tipo, pra comprar coisa. Bora lá. Porque era realmente isso, assim, a gente chegava. Cada domingo era um desafio, cara. Era, ó, nesse domingo agora o que a gente vai implementar? Fone para todo mundo. Nesse domingo o que a gente vai fazer? Ah, vamos colocar o telão. Ah, porque a gente foi colocando antes, era uma mesa tipo de bar, você lembra disso? Lembro. Que o Weston colocava um projetor, aí a gente instalou um projetor top lá no meio. Que ficava em cima, né? Aí descia um telão. Mano, ninguém sabe como a gente quase morreu colocando aquilo lá, aquela tela. De verdade, mano. Era cara. o pastor Michelo lá segurando aquela corda e eu quase caí lá pro outro lado. Que isso? Não, o segurança em último lugar, né? Falta da adrenalina. Eu acho que é isso. Aqui não tem mais essa adrenalina. Né? Acho que é isso. A adrenalina só com algumas pessoas, ali né? era muitas incertezas, né? Você não sabia como as coisas iam ser. Até porque a gente só alugava lá no domingo, né? Então, cara, era uma coisa Às doida. vezes chegava lá, tava com decoração que tinha tudo pregado, que tinha que tirar. Não, ali era quase que o pior cenário possível pra tudo, assim. A acústica não era adequada. Espelho pra todo lado, você lembra, cara? Não, era uma loucura aquilo. Mas assim, cara, cada domingo foi indo um desafio. Com um mês lá, chamei o Amândio, que eu conheci numa feira de luz. Eu nem sou de luz, eu não entendo nada de luz, assim. Mas eu lembrei dele, liguei pra ele. Inclusive, nós gravamos aqui com a Amândio, gravamos com o Eston, que o Eston foi essa pessoa que trabalhou com o Thiago lá em Fortaleza e hoje é o responsável técnico aqui da nossa igreja. Foi recentemente ordenado pastor. E esse episódio que nós gravamos... Foi meu discipulador em Fortaleza. Foi seu discipulador? Foi meu também. É. Inclusive, sou muito grato a ele, tenho uma dívida muito grande de gratidão. E esse episódio que nós gravamos com a Amanda e com o Eston, o Amanda contou o testemunho dele, como ele se converteu e todo esse processo. Ele era um cara que, a princípio, veio prestando serviço. Exatamente. E aí Deus foi fazendo a obra e hoje é um membro dessa família. O Amândio, assim, eu não conhecia muitos... Imagina, eu acabei de chegar em São Paulo, tá falando de 2017. Eu tinha 4 anos de casado, era muito novo. Também, assim, cara, imagina, eu morava em Palmas, cara. Tem gente que mora no Brasil que acha que Palmas nem é no Brasil, cara. Então, eu morava lá, não tinha acesso a isso. E eu vim uma vez, uma feira, e eu conheci ele, aquele jeito bem português de ser, né? E, cara, eu gostei dele, assim. Aparentemente, pra mim, ele era um cara técnico muito bom, assim. E a gente testou um iluminador antes dele lá. E era engraçado porque o pastor Arão, ele sempre era o termômetro, assim, porque ele sabia, mas não sabia explicar o que era. Então ele só reagia com aquelas onomatopeias. Ele, uhul, ou então, não, querido, não. E aí, assim, num dia, o Amândio foi e fez. E
o pastor Arão chegou assim, cara, é isso aí, cara, precisamos, pastores precisamos. E desde então o Amandio ficou. E aí o Amandio, ele tem uma coisa que eu acho... Começou como freelancer. Assim, como freelancer, eu acho que ele nem é contratado da igreja até hoje. Eu não sei como é A relação. mas, cara, o cara já é da casa, na real, assim, né? Mas, assim, eu sei Inclusive, domingo cheguei aqui no prédio, a esposa dele tava na atmosfera recebendo a galera, trabalhando. Ele na iluminação e ela na frente da igreja sorrindo. Seja bem-vindo. Só abrindo um parênteses, tá? O Amandio trabalhava na Harman. Ele era especialista de produtos de uma marca chamada Martin, que é um equipamento top. E a esposa dele é gerente do Boticário. Sim. Cara, ele mora em São Bernardo e trabalhava na Paulista. Todos os dias ele fazia isso. Ainda viajava com uma banda e no domingo ele ia pra igreja. E eles iam junto pra igreja. Então, assim, era uma doideira, porque o único tempo que eles teriam Descanso. eles iam pra lá. Então, assim, né? Enfim, o cara não tinha jeito. Ele tentou muito não se converter, mas não teve jeito, né? Ele chegou alegando ateu. Ele se considerava um ateu. E aí, assim, muito reticente. Mas, cara, não tem como. Você ouvir a palavra de manhã, de tarde, de noite. Você vê os testemunhos, você vê o exemplo dos pastores fora do palco, você vê o cuidado da equipe. Inclusive, um dos testemunhos dele é esse ambiente que tinha na técnica. Exatamente. Ele falou, cara, ali é um ambiente harmonioso, todo mundo se respeita, cada um é bom no que faz, mas ninguém trata o outro com dureza. Eu nunca vi isso, e eu já trabalhei em vários lugares. E ele conta o quanto esse contato foi transformador, assim. Mas você foi esse cara que trouxe o Fernando, que é o responsável pela... Não, o Fernando foi o Amandio que trouxe. Ah, foi o Amandio? Foi o Amandio que trouxe. Eu só mantive o Fernando, mas... Então, quem apresentou o Fernando, que o Fernando ele é a pessoa que cede a maioria dos nossos equipamentos, e aí ele dá a manutenção, ele garante, porque se a igreja, por exemplo, compra Move, se a igreja compra LED, e muitas vezes queima uma placa, queima uma lâmpada do Move, para você substituir esse produto, às vezes, que é um produto que vem de fora, é uma logística dificílima, e você tem que ter profissionais para executar isso. Então, o Fernando é o cara que tem uma empresa que nos atende em todas essas questões, em eventos também fora do nosso campus, né? Inclusive no Eldorado. Ele tem o LED lá, é só pra igreja, né? Foi uma coisa, como eu te falei, tudo começou a acontecer muito rápido ali no buffet, né? Porque com um mês, a gente já tava com, cara, uma estrutura em uma ascensão. E era uma pressão, assim... Não que ninguém jogava essa pressão, ninguém criava isso, mas a gente mesmo se pressionava porque a gente queria fazer a coisa acontecer. Então, assim, cara, com, sei lá, um mês, a gente tava de 0, a gente foi pra muito. Então, a gente já tinha som, a gente já tinha... Os microfones legais. a gente já tinha luz, mesmo que posicionado errado, porque era uma loucura por causa da questão de não ter espaço, né? E aí, a gente tinha uma pessoa que fornecia, a gente alugou o equipamento deles. E assim, o Amandio fez umas 2 vezes lá. Eu acho que na segunda vez, esse cara dormiu, que tava atendendo. Ele dormiu na hora do culto, assim. E o Amandio, ele tem uma característica, assim, muito workaholic mesmo, assim. Ele, cara, não importa o tanto que ele trabalhou a semana. Cara, eu nunca vi o Amandio dormindo num culto, assim. Nunca vi ele... Nada, assim, tipo, nem... Demonstrar. Nem demonstrar isso, entendeu? Nunca vi o Amandio chegando bagunçado, sujo, fedendo, E mesmo assim, eu não tô, né, de verdade, não tô falando contra... Mas, às vezes, a gente chega de viagem, não dá tempo de tomar um banho, alguma coisa assim. Cara, o Amandio sempre foi esse cara alinhado, né? Horário, cara, surreal o horário dele. Marcava 6, 5h40 ele tava lá. Então, assim... Quando ele viu aquilo ali pra ele foi uma agressão, né? E aí ele falou pra mim, cara, não tem condição de trabalhar com um cara desse. Tipo, o Move dando problema, eu tendo que acordar o cara. Aí eu falei, cara, eu não conheço ninguém aqui. Aí eu tô falando um mês, eu não sei se foi um mês, eu acho que 1 mês e meio, talvez, eu não lembro exato. A gente tá falando de 8 anos atrás, né? Mas assim, ele sugeriu, ele falou, cara, eu trabalhei com um cara em algum lugar, não sei aonde, que eu gostei do trabalho dele, ele parece gente boa, assim... O que tu acha? Eu falei, cara, vamos ver. Aí eu chamei o Fernando, e o Fernando foi muito louco, porque quando ele foi negociar com a igreja
que ele até falou assim, nossa, os caras estão dando preço no meu trabalho. Tipo assim, eu falei, cara, ninguém sabe nada. Tem noção que, mano, tudo parece gigante, porque era uma igreja que não tinha nenhuma estrutura, né? A gente conhece... A igreja sempre foi conhecida como uma igreja de célula e discipulado, nunca de estrutura de culto. Excelência de... De culto, né? Sonorização. Nada assim. E aí ele falou, vou ver qual é que é desses caras. Eles parecem gente boa, se eles parecem honestos, assim. Ele fez um Difflin lá e desde esse Difflin até hoje. É outro que se converteu e que tá em tudo com a gente aí. Inclusive, muitas vezes nos abençoa Sempre, com né? muitas coisas. Né? Sempre. Um cara do coração enorme. E o Fernando, assim, só dizendo uma coisa sobre ele, tá, cara? Assim, ele é meu amigo mesmo, particular, assim. Um daqueles caras que tem uma personalidade muito própria. Ele tem hora que às Ele vezes... é único, cara. Ele tem hora que a gente fala assim, meu Deus, cara, por que o Fernando tá fazendo isso? Mas, assim, eu tenho certeza que se hoje... Assim, Deus me livre, mas se eu me metesse em alguma situação, eu tenho certeza que era um telefone que eu ligaria e me atenderia e me ajudaria. Poderia contar. Independente de qualquer coisa, entendeu? Então, assim, cara, o Fernando... O Fernando é muito fora da curva. A gente, agora no Natal, ele falou assim, ô pastor, você vai estar aí na igreja? Eu falei, vou. Eu tenho um negócio pra você. O cara me trouxe um presente. não, ele é surreal. O Fernando é um cara muito amoroso. Mas olha, ele ficou nisso, né? Então o que a gente tá vendo? O pastor Abe te convidou para você vir aqui como esse responsável técnico por várias áreas e trazer soluções. E aí você foi se conectando, em pouco tempo você foi conhecendo os caras e testando e trabalhando junto. E daqui a pouco a gente tinha uma mega equipe de prestadores de serviço, de voluntários, e você estava gerenciando ali toda a montagem, desmontagem, passagem de som, enfim. E a importância da gente ter pessoas que amam a excelência e que estão sempre nessa busca de melhoria para você formar um time. Então, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo olhem para suas igrejas locais e falem, cara, não tá legal, puxa, a gente tem muito que crescer. E quando você olha para o que a gente está hoje, talvez você não tenha noção de onde a gente saiu. Então, nem sempre foi esse nível de excelência, nem sempre a gente teve tudo redondinho, mas passa por esses processos de você ter as pessoas certas, no lugar certo. E assim, o Thiago, você imagina, os nossos pastores não tinham nenhum conhecimento técnico, nem de profissionais Nem que eu, né? prestassem isso. Mas, através de você, nós fomos nos conectando. Você citou, por exemplo, a chegada do Marcos. Eu já fazia parte do louvor na época e, cara, era muito difícil, porque você tinha limitação de instrumentos, muitas vezes a música pedia um instrumento que não tinha como fazer ao vivo, né? E assim, às vezes a banda se perdia, não tinha um entendimento da forma, como a música, quais são as etapas da música, a gente chama de forma linear. E o Marcos, ele foi um cara que fez CTMDT, um músico com muita experiência, e ele chegou e trouxe uma qualificação assim muito massa, reuniu com a banda, reuniu com os cantores, ensinou muita coisa básica sobre fundamentos de música, e eu lembro de falar pra você, eu falo, cara, o Marcos tinha que ficar aqui. O Marcos, se eu não me engano, ele morava em Belo Horizonte. Sim. E aí ele veio aqui, passou um mês com a gente, eu não sei se foi um mês ou... Ficou um mês lá em casa. E ele ficou indo, né? Inclusive, só abrindo um parênteses sobre o Marcos, assim, ele hoje é um cara muito conhecido pelas transmissões, né? Mas, assim, cara, eu acho que ele é ótimo no que ele faz, mas eu já falei pra ele, assim, eu falei, cara, eu sinto em te dizer, assim, que de uma certa forma parece um desperdício, porque tu já viu ele tocando, cara? Toca uma muito. coisa de gênio, assim, porque ele mixando... Ele é muito dedicado e ele alcança resultado por causa da dedicação dele. Um dos melhores principalmente hoje, né? por causa também do ouvido dele. Mas, cara, o cara não tem violão, velho. Ele pega um violão e ele toca aquilo que... Eu falo, velho, como isso? Entende? Então, assim... eu conheci o Marcos com música. Ele era amigo de um dos meus melhores amigos da época, que era o Rafa, que era um baterista incrível. E aí ele foi tocar num acampamento com a gente lá e, cara, eu lembro, eu dirigindo um caminhão, indo para um acampamento com ele, falei para ele, cara, eu tô indo para São Paulo, cara, eu vou te levar para lá. E ele falou, mano, eu lembro exatamente essa frase, a gente lá na TO, assim, ele falou para mim, cara, não fala porque eu sou um cara que cria muita expectativa. Aí eu falei, velho,
tem que criar expectativa, porque se não criar, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, e aconteceu, né? Aconteceu. Ele veio, não foi por minha causa, foi por causa dele, né? Mas você indicou e fez a conexão, né? Mas se eu tivesse indicado uma porta, não teria ficado, né? Com certeza. Ele soube. Tem muito mérito. Ele tem. Tanto que até hoje, né? O cara, quando é ele fazendo, musicalmente falando, não desmerecendo o trabalho dele como técnico, mas assim, cara, ele veio como músico e. Cara, com um mês a coisa tava outra, assim, né? Não, Você tava falando. qualificou absurdo. E aí a gente colocou sistema de fone. Então, assim, cara, foram muitas mudanças. E uma das coisas que eu admiro muito você é esse coração, assim, de estar sempre querendo melhorar, sempre se desenvolvendo. Você trouxe o Samuca pra cá, inclusive, nesse projeto do Anália Franco. Vocês trabalharam muito aqui. Desde antes da reforma, vocês já vieram, fizeram todo o planejamento de tratamento acústico, de infraestruturas de som. Então, assim, é um trabalho brilhante. Nós estamos às vésperas de uma outra reforma e eu imagino, cara, que nós vamos conseguir replicar esse nível de excelência e porque muitas vezes as pessoas pensam que, puxa, se eu tivesse dinheiro, faria. Mas, cara, se você não tem as pessoas certas, você pode ter qualquer quantia, você pode fazer... Não vai funcionar. E a gente já viu em muitos lugares baita estruturas. E que não entregam 30%, 40% do que podem entregar por falta das pessoas certas. Né? Como pastor, a gente pensa sempre que quem tem ovelha tem tudo. Num certo sentido, as pessoas fazem toda a diferença. E eu vejo, desde a sua chegada, a chegada do Marcos, do Fernando, do Amândio, como isso foi potencializando o trabalho de todo o time, dos pastores, dos músicos. Então, o que adianta uma boa palavra se o som não está chegando legal na igreja? O que adianta você ensaiar horas e horas e aquilo que você está produzindo não ter a definição sonora que precisa, a qualidade? Então, esse seu coração de excelência é absurdo. E eu confesso que, como pessoa, o Thiago é um cara que ele estica a gente, ele desafia. Ele é um cara que ele não faz arrodeios pra falar o que ele precisa. E muitas vezes eu ouvi coisas que eu falei, cara, meu Deus, eu devo estar fazendo tudo errado. E assim, tem muitas pessoas que às vezes, não só por conhecimento técnico, não te falam o que você precisa ouvir. Às vezes ficam constrangidas e é muito importante você ter um feedback de pessoa que se importa com você, que se importa com o trabalho do grupo, falar, cara, isso aqui pode ser melhor. E não deixa a gente acomodar. Então, sempre tá ali desafiando e, cara, eu sou muito grato pela sua amizade, grato pelo quanto você me ajudou. Eu cresci muito, cara, muito no meio, perto de vocês. E eu sou, cara, eu trabalho no time dos sonhos. O fato é esse, né? Então, às vezes a gente ministra em outros lugares e a gente percebe o tanto que a gente é bem servido, o tanto que a gente está bem cercado aqui em São Paulo. Mas assim, você veio para São Paulo, montou o projeto, né, desbravou tudo mais. Mas você também já trabalhou com muitos ministros de louvor, grandes bandas e tal. E assim, de tudo que você tem vivido, cara, o que mais, assim, toca seu coração acerca de servir a igreja ou servir esses grandes eventos? O que te move, cara? O que move você a continuar esses anos todos? Mesmo talvez não precisando, às vezes, desse sustento mais, às vezes tendo várias fontes de renda, mas o que te move? O que toca seu coração? Cara, assim, é difícil dizer uma coisa, assim. Mas eu acredito que, assim, Deus me deu muita graça em muita coisa. Mas eu acho que a maior graça que eu já tive, e é por isso que eu ainda continuo acreditando que talvez isso seja um dos maiores pontos que me movem em relação, são as pessoas. É inacreditável eu estar falando isso, né? Porque alguns anos atrás eu era esse cara do contrário. Dane-se as pessoas enquanto a coisa aconteça, entendeu? E hoje eu entendo que é muito o contrário disso. Por exemplo, o Samuca, né? Você falou. O Samuca foi o cara lá em Fortaleza que me atendeu por algo que deu errado. Uma marca me deixou na mão em cima da hora e eles me atenderam. O Samuca e o Fausto, quando eu falei que estava vindo embora para São Paulo, cara, eles
Eu não tô exagerando. Eles estavam com uma Fiorino, com um som guardado dentro da Fiorino, com mesa, com caixa, microfone e tudo, para fazer o som do buffet. E ninguém falou sobre valores. Entende? Então, assim, foram pessoas que, cara, se tornaram amigos, assim. Que por diversas outras vezes, não só aqui na igreja, mas em outros eventos, como eu falei, o Samuca se tornou um amigo. O Amandio foi um cara que eu conheci numa feira, né? Não foi sobre um trabalho. E uma das coisas que eu aprendi foi assim, a equipe técnica, ela quase nunca tá aqui no holofote. É muito difícil isso acontecer, na real. Eu acho que depois da pandemia isso acabou sendo um pouco mais expressivo, né? Onde o técnico começou a ser responsável pelo desafino do cantor e não ele mesmo, né? Pelo som ser bom ou não. Mas, assim, de um modo geral, a gente vive um anonimato, assim, onde a gente só se encontra, né? A gente não tem muito contato com o artista, não tem muito contato com a coisa toda e tal. E, cara, eu vejo o quanto é importante quando você trata bem uma pessoa. Por exemplo, todos esses caras ficaram meus amigos, assim. O Amandio, por exemplo, cara, eu conheço gente do outro lado do mundo por causa dele. Entendeu? Gente que eu chego lá e me recebe super bem, né? O Pedro, cara, que é amigo de infância do Amandio e, cara, um cara que se tornou meu amigo. Entendeu? Ele me liga, cara, você pode fazer... Olha, cara, ele me indica para trabalho, e às vezes a gente liga, abre o coração um pro outro. Pô, recentemente eu vim aqui, sentei com ele, abri meu coração, tava passando por algumas dificuldades, ele falou comigo. Pessoas, assim, que um dia estavam ariscas, assim, né? Tipo, cara, eu só sou um técnico, só sou isso e tal. E essa história se repete constantemente, assim. Eu sou um cara que eu tenho amigos que eu fiz na batalha lá. E tem sido assim até hoje. Realmente, assim, por exemplo, o Beto é um cara, o Rafa é um cara que eu fiz de amizade no meio do calor ali, de às vezes a gente precisar, putz, fiquei na mão aqui, o cara vem, não é sobre dinheiro, entendeu? Então isso acaba sendo legal. E assim, cara, eu não sou um pastor, né? Eu não sou um cara que prega, eu não sou um cara que sobe no palco para falar. E eu já quis isso, né? Eu já quis, porque assim, eu cresci, meu pai é pastor, então eu sempre entendi que ser usado por Deus é você pregar. E eu descobri que talvez Deus me use desse jeito, entendeu? O Amandio tá aqui, né? Imagina, eu não sei o que vai acontecer pra frente, mas imagina o cara que ganhou Paulo pra Jesus. Talvez ele só ganhou Paulo, mas o Paulo ganhou o mundo inteiro depois, né? Então, assim, cara, eu não me importo de ser esse cara do singular, assim. E eu realmente, cara, vejo, assim, história de pessoas. Esses dias eu tava sentado com um cara falando exatamente sobre isso. Ele falou, pô, irmão, obrigado por você me tratar com respeito, independente de tudo, assim. E não é sobre trabalho, entendeu? Então, eu acho que isso acaba me movendo, assim, porque deixou de ser trabalho, entendeu? Deixou assim, existe um algo a mais que eu ainda não entendi 100% do que Deus quer, mas, cara... Se você que tá ouvindo a gente aqui, você pegou esse detalhe, Deus pode nos usar em vários lugares. E às vezes você olha e fala, puxa, ser usado por Deus é ser um missionário, é ser um cantor, é ser um pregador. É isso também, com toda certeza. Mas também é tirar foto, produzir vídeo, é o que é. Nós temos uma equipe por trás desse trabalho aqui, trabalhando muito, e muitos voluntários, inclusive, fazendo de coração e usando os dons que Deus deu, né? O conhecimento técnico, hoje tudo é digitalizado, tudo é eletrônico, então não é fácil, todos os equipamentos são super complexos, tem uma série de detalhes, e Deus tem usado pessoas no anonimato, às vezes nos bastidores, como o Thiago. Isso na pandemia ficou muito evidente, né, cara? Imagina o nosso pastor. O pastor Eibe é um cara que sempre tem uma palavra incrível, mas ele não tinha público nenhum para pregar. Não podia abrir a igreja. Entendeu? Então, assim, se não fosse um áudio, um vídeo, né, uma luz, uma estrutura, ele ia pregar para ninguém, entendeu? Então é aquilo... Como crerão se não há quem pregue, entendeu? Então, assim, cara, imagina um momento, talvez, assim, da nossa geração que mais difícil, as pessoas não tinham acesso a isso. E foi aonde mais cresceu. Então, assim, eu vi muita gente se dando mal e muita gente se dando bem por causa disso, né? Então, realmente, existe uma importância muito grande nisso, né, cara? E, inclusive, eu tava até me lembrando aqui de uma coisa que a gente não pode deixar e encerrar o episódio sem,
que é te perguntar o versículo, de repente dentro dos versículos que você ama, aquele versículo que fala muito com você. Inclusive, nos episódios anteriores, uma pessoa escreveu pra gente, falou, olha, o episódio foi maravilhoso, mas faltou o versículo. Então você que tá aí nos acompanhando, deixa seu comentário, a gente tá lendo, e de preferência, se você puder nos ajudar a melhorar, se você tiver alguma opinião, se você tá sendo abençoado com esse conteúdo e fala, meu Deus, que legal poder conhecer o Thiago, que legal poder conhecer esses bastidores, que só quem tava lá viveu, e agora isso pode ser inspiração para tantos outros lugares. De todos os textos aí, se você puder escolher um versículo bíblico, qual seria, mano? Ao contrário de algumas pessoas falam que eu não leio a Bíblia, eu leio, tá? Eu leio. Mas, cara, eu acho assim que o texto mais forte da Bíblia pra mim, né, que mais falou comigo foi o texto de... Eu me identifico muito com Paulo. Era um homem meio duro com as coisas, mas que Deus foi trabalhando nele, através dele também. E em algum momento eu me deparei com uma situação, eu não sei o que Paulo estava vivendo, mas ele escreve isso, dizendo que um dia ele orou, rogou, pediu desesperadamente 3 vezes para que Deus tirasse um espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que é, mas que Deus respondeu para ele que, cara, é a minha graça que te basta, porque é na tua fraqueza que se aperfeiçoa, né, a minha vontade. E ali Paulo começou a se... Digo fraco. O Paulo começou, na verdade, como é que eu posso dizer assim? Se exaltar pelas fraquezas dele. É engraçado isso, né? Mas ele começou a gostar dos insultos, gostar das perseguições, gostar de tudo isso. E Coríntios 12, né? Que fala exatamente sobre isso. E ele termina essa frase, esse versículo dizendo assim, que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Todas as vezes que eu tentei ser forte, eu fui fraco, cara. É inacreditável, porque as minhas atitudes, às vezes, até tinham um fundo de assim, uma boa intenção, mas era enganado, entendeu? Então, assim, às vezes eu tinha a intenção de fazer a coisa certa e ferir alguém. Me feria no processo, perdi amizades, perdi negócios, perdi tudo. E todas as vezes que eu só fui fraco, tipo assim, cara... tá beleza, cara, vamos, te perdoo, me perdoa. Ou então, cara, eu não soube fazer isso, eu não sei fazer isso. Dizer assim, cara, esse trabalho eu não consigo fazer sem você, amigo. Me ajuda. E sendo honesto mesmo, não sendo falso, humilde. E ali foi forte, porque eu vi muitas coisas que a Bíblia promete sobre unidade, sobre eu ser forte com o outro, melhor serem 2 do que 1. E tudo isso eu fui vendo acontecendo quando eu fui fraco, quando eu não dava conta de fazer, entendeu? Então, esse eu acho que é o texto que eu mais gosto da Bíblia. Tem outros também, mas esse eu acho que é o mais que fala comigo. Olha, pra mim já pode ser pastor também, viu? Não, tá de boa. Eu acho que você pode adicionar aí no seu pregando desse jeito facilmente. Tá de boa. Gente, esse episódio foi maravilhoso. Eu não sei quanto você foi abençoado, mas eu já posso te dizer, foi muito bom poder te ouvir. E é lógico que um episódio só não foi suficiente. Nós temos que continuar abordando. Tem tantos assuntos legais pra gente conversar. Mas te agradeço de coração ter aceitado esse convite. E assim, resumindo um pouquinho do que eu entendi de muitos dos testemunhos que você trouxe e das experiências, os relacionamentos fazem toda a diferença, né? Servir pessoas, as amizades, ter um amigo na hora que você tá realmente precisando, e você ter dito aqui que 90% do que você sabe, você aprendeu com uma pessoa, né? Por mais autodidata que eu sei que você é. Então, fiquem ligados, gente. Os relacionamentos nos transformam, os relacionamentos nos levam a lugares poderosos, a experiências incríveis. E poder te conhecer, poder se chamar de seu amigo é um prazer pra mim, uma alegria. Espero que a gente continue trabalhando em muitos projetos juntos. E é massa, Só se gente. for novo o projeto. Porque Só se for novo. Depois, quando fica de boa, já não é mais comigo. Eu e o Thiago, a gente fez um retiro dos jovens no carnaval. E aí, essa loucura de montar tudo. E aí, o Thiago se divertindo de madrugada, dormindo pouco, montando tudo lá. E que resenha. Fernando que me chamou, inclusive, tá falando dele aí, ó. Fernando que me chamou. Cara, sabe o que a gente podia fazer? Um episódio, você, Fernando e Amândio. Já pensou?
só trocando ideia, compartilhando um pouquinho. Rapaz, eu acho bom. Tem que chamar o Weston junto também. O Weston também, é verdade. Weston também. Vou botar o Weston pra apresentar Cara, a aqui. gente já riu muito nessa vida, mas eu apoio, cara. Cara, que time, né? Poxa. Que galera. Thiago, obrigado de coração, eu que agradeço, cara. E você é uma inspiração pra mim, uma bênção. Você aí agora, você já tá conhecendo. Esse trabalho, ele é o que é por causa das pessoas, por causa da graça de Deus em primeiro lugar, do agir do Espírito Santo, mas por causa de pessoas. Então valorize a sua igreja, valorize os seus amigos, valorize as pessoas que Deus tá colocando na sua vida. Isso pode fazer toda a diferença. Thiago, obrigado. Eu espero que você tenha gostado tanto, que a gente gostou. Demais. E aí, dá um recado aí pra galera se inscrever. Por favor, nos ajuda aí. Se inscreve no canal aí, deixa um comentário. Ativa o sininho. Aê, muito bom. Esse foi o episódio com essa fera, esse homem de Deus tão talentoso que inspira todo mundo aqui. Thiago, foi um prazer, mano. Que Deus abençoe e até os próximos, hein? Amém. Obrigado. Valeu.